Olá, olá, meus amores, tudo bem? Ó, a gente combinou que agora que a gente acabou o livro, a gente ia rever todos os assuntos do ano usando dúvidas e curiosidades. Então aqui, vocês podem ver que tá como anônimo, então vocês não vão saber quem perguntou o quê. Eu coloquei por assunto quais são, né, as dúvidas e as curiosidades que vocês deixaram para mim. O nosso primeiro tema aqui é alimentação, tá? Então eu vou falar, vou passando, né, um por um, vou falando e tirando as dúvidas de vocês. É óbvio que eu não vou entrar na matéria lá no fundo, principalmente se forem assuntos que não são pertinentes ao ano de vocês, né, ao oitavo ano, tá bom? Então, ó, a nossa primeira pergunta aí é: professora, a alimentação é o ato de comer e levar essa comida ao corpo com o propósito de nutri-lo. A única dúvida que tenho é como as diferentes proteínas agem no corpo. Quando a gente falou de proteína, a gente falou que a proteína é um conjunto de aminoácidos e que lá dentro das células as proteínas elas são responsáveis pela sintetização, né? Todas as células sintetizam proteínas. Então a gente come proteína. Na hora da digestão, essa proteína é quebrada em aminoácidos. Lembra que a proteína é um conjunto de aminoácidos? É quebrada em aminoácidos isolados. Quando ela entra na nossa célula, a nossa célula vai e reorganiza essas proteínas. Então, a nossa célula, através dos ribossomos, vai sintetizar proteínas. Essas proteínas elas são usadas principalmente para estrutura e construção do nosso corpo. Então, é por isso que, por exemplo, as pessoas que querem ganhar massa magra, né, que quer ficar forte lá na academia, eles têm que comer uma alta dose aí de proteína, né? Baixar o carboidrato e comer bastante proteína. Por quê? Para construir a massa muscular. Então, tudo no nosso corpo deve ser construído e a base da construção é a proteína. É por isso que, por exemplo, os bebês, a primeira alimentação do bebê é o leite. O leite ele é riquíssimo em proteína. Então, ele vai fazer com que o corpo seja construído, né? Com que ele se desenvolva aí bem saudável com essas estruturas que vão sendo construídas ao longo do tempo, tá? Quem consome pouca proteína ou baixíssimas proteínas, principalmente, por exemplo, os veganos, né, que não consomem a proteína animal, que é a fonte principal de proteína, eles vão ter que fazer suplementação, variar a alimentação vegetal deles, porque também existe proteína nos vegetais, né, nos outros alimentos, mas principalmente alguns terão até que suplementar, tá? Porque o nosso corpo não vive sem proteína, porque é uma estrutura responsável pela construção, né? É responsável pela construção de estruturas celulares do nosso corpo, beleza? 2. Acho muito estranho que comidas gostosas fazem mal e as ruins fazem bem. É, isso é realmente uma coisa muito triste. Eu sempre digo, estamos em pleno século XXI, né, no ápice da tecnologia e ninguém ainda inventou uma comida gostosa que não engorda. Mas por quê? O que acontece com as comidas gostosas? As comidas gostosas que eu quero dizer, tá, gente? Alguém vai falar assim, ah, professor, mas a alface também é gostoso. Eu tô falando gostoso, gostoso mesmo. Chocolate, hambúrguer, né? Essas coisas gostosas, gordas, assim. Por que que elas são gostosas? Porque elas são todas planejadas para serem gostosas. Né? O chocolate tem aí elementos que causam até mesmo vício e dependência. Então, a nossa alimentação, que lá na antiguidade era basicamente para nutrição, ou seja, a gente comia para ficar nutrido, para ter um corpo saudável, hoje as indústrias, através aí da engenharia de alimentos e tudo mais, conseguem manipular esse alimento para que ele fique mais palatável, ou seja, fique mais gostoso. Então a gente queira comprar mais e comer mais. Então é tudo fruto da indústria. Por isso que as coisas gostosas acabam fazendo mal, porque elas têm vários componentes diferentes dentro delas. Tá bom? 3. Por que o carboidrato é tão importante? O carboidrato é a nossa principal fonte de energia. Por isso que ele é extremamente importante. É a nossa fonte de energia rápida. Então, se você quer, por exemplo, vai fazer um treino, né? Vai treinar.
Se você quer estar bem disposto no treino, que o seu treino rende, você tem que comer algo com carboidrato antes, porque é a fonte rápida de energia. Então, o carboidrato ele é extremamente importante porque ele é fonte de energia para o nosso corpo, lá na respiração celular, que utiliza a glicose, que é o derivado aí do carboidrato, tá? Porque a falta de água no nosso corpo traz doenças, mas o excesso também traz alguma doença para o corpo ou não? Sim, a falta de água causa muitos problemas, não vamos dizer doenças, vamos dizer problemas, né, de funcionamento do nosso corpo. O excesso também pode trazer, sim, tá? O excesso pode trazer até a hidrólise celular, ou seja, o rompimento das membranas plasmáticas das células por causa do excesso de água. Então, realmente, sim, a água em excesso pode trazer consequências drásticas para o nosso corpo. Mas, gente, água em excesso é tipo você tomar em um dia 50 litros de água, tá? Não é tomar 4 litros de água, 3 litros de água, isso é o essencial. Lembra que a gente falou que o mínimo é 35 ml por quilo do nosso corpo? Então calculem aí quanto vocês pesam, vezes 35 ml, vocês vão ter a quantidade de água ideal para o seu corpo funcionar corretamente, tá? 8. O que é amido e o que é metabolismo basal? O amido, assim como o carboidrato, ele é a reserva energética, aqui no caso dos vegetais. Então, os vegetais vão reservar o amido, né, vão fazer uma dispensa ali de glicose, de energia, através do amido. Tá? Então, é a reserva energética dos vegetais. É a batata, a mandioca, tá? É onde a gente encontra, então, onde os vegetais, né, armazenam a energia para a hora que eles precisarem, eles irem lá pegar. Nós guardamos a energia também na forma de gordura. Na hora que a gente precisa, a gente vai lá e pega, tá? O metabolismo basal é o metabolismo, é o funcionamento do nosso corpo para ele sobreviver. Então, a gente faz um cálculo de metabolismo basal, né? Que seria quantas calorias o nosso corpo precisa para ele sobreviver, tá? Para eu conseguir levantar, abaixar, respirar, meu processo de digestão acontecer, para o meu corpo funcionar. Metabolismo basal, então, é o funcionamento básico do organismo. O que o corpo precisa, então, de calorias, né, nesse caso que a gente está falando de alimentação, para que o nosso corpo se mantenha vivo, tá? Para que ele se mantenha funcionando. Nutrição é algo que me deixa curioso. É, realmente. Nutrição é uma coisa muito legal. Quando a gente estuda mais a fundo, ela traz conhecimentos muito bons, só que a gente tem que colocar em prática, né? 10. Eu tenho um pouco de dúvidas na pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar, gente, ela é basicamente uma organização. É o jeito que a gente organiza o que o nosso corpo precisa mais e o que o nosso corpo precisa menos. Então, quando a gente analisa a pirâmide alimentar, a gente está analisando quantidade de alimentos necessários para o nosso corpo. O quanto que a gente precisa de carboidrato, o quanto que a gente precisa de proteína, o quanto que a gente precisa de lipídio, para o nosso corpo funcionar de maneira correta, tá? Então, analisando a pirâmide alimentar, o formato dela, a gente vai percebendo a quantidade ideal para o nosso corpo, né? Igual lá na ponta da pirâmide vai estar as coisas gostosas, as coisas gordas. Por quê? Porque a gente precisa delas em menos quantidade, tá? Então, é isso que tem que ser analisado aí. Bom, aqui vocês deixaram uma dúvida sobre o metabolismo, mas eu acho que a dúvida deve ser o funcionamento do metabolismo. Metabolismo nada mais é do que como o nosso corpo, então, funciona, né? É o funcionamento do nosso corpo. Lembra que a gente já falou que o nosso corpo ele é como se fosse uma máquina, uma indústria? E a máquina, assim como todas as máquinas, elas precisam de um combustível. Então, no caso, a alimentação é o combustível do nosso metabolismo para fazer com que o nosso corpo funcione. 12. Curiosidade. Aprendi muito esse ano sobre a importância de me alimentar bem para termos uma saúde boa. Aprendi o que é carboidratos, proteínas. Essa matéria foi a que mais gostei de estudar porque foi quase uma consulta de nutricionista e porque comecei a me alimentar melhor e comer menos açúcares e conseguir um resultado bom. Maravilhoso. Que bom saber disso. Fico muito feliz. Realmente, a gente aprender, né, sobre o básico, porque a alimentação era uma coisa que ainda tinha que ser uma coisa muito natural, né? Mas a sociedade já foi impondo essas coisas gostosas na nossa vida. Tinha que ser realmente uma coisa
normal, né? De conversarmos normalmente. Então, aqui, eu fiquei muito feliz de saber disso, que você conseguiu mudar a sua alimentação, deixar essa alimentação muito mais saudável. 3. A alimentação é o processo pelo qual os organismos obtêm e assimilam alimentos ou nutrientes para as suas funções vitais, incluindo o crescimento, movimento, reprodução e manutenção da temperatura do corpo. Aqui ele só, eu acho que era uma pesquisa, né? Mas não, era só para vocês tirarem dúvidas, tá? 14. Porque tem pessoas que comem muito e continuam magrinhas e outras que comem e engordam bastante. Aqui é tudo por causa do funcionamento do metabolismo. Então tem gente que come bastante, mas o metabolismo deles funciona de uma maneira mais acelerada, então gastam essa energia, né? O segredo do emagrecimento é você comer menos do que você gasta, né? Ou você gastar mais. Então, nesse caso, as pessoas que comem muito e não engordam é porque elas gastam muita caloria também. A gente tem aí, por exemplo, os pedreiros, né? Os pedreiros, eles comem uma pratada de comida, mas eles gastam muita caloria durante o dia no trabalho deles, tá? 16. Agrotóxicos presentes em frutas e legumes são prejudiciais para nós? São sim, porém em grandes quantidades. Então, se você só se alimenta de frutas e legumes cheios de agrotóxicos, a longo prazo pode ter consequências sim, tá? Mas isso não quer dizer que você precisa parar de comer frutas e legumes, não, tá? Tudo isso hoje na agricultura é muito bem dosado, né? Não saem jogando, virando um litro de agrotóxico em cada pé de planta. É muito dosado. Então a gente tem aí doses que são que não causam muito risco para a nossa saúde. Mas, por exemplo, um bebê, introdução alimentar, a gente aconselha a não consumir o morango, o kiwi, que são frutas que são, sim, que a gente tem certeza que vão ter agrotóxicos, tá? E para um bebê já começar a alimentação com produtos químicos não é legal, tá? E a última dúvida: como matar a fome comendo pouco e não ganhar muitas calorias? Aqui, matar a fome comendo pouco, a gente tem que pegar o segredinho das fibras. As fibras são responsáveis, aí quando a gente come as fibras, elas são responsáveis por aumentar o bolo alimentar. Então a gente tem a sensação de saciedade. Então, um pão francês e um pão integral, se a gente for olhar calorias, eles têm as mesmas calorias, mesmo tudo, tá? A gente não pode dizer assim, é mais saudável, eu não vou engordar se eu comer um pão francês ou se eu comer um pão integral. A diferença entre os dois é que, quando você come um pão francês, às vezes você quer comer 2, 3, 4, né? Dependendo da pessoa. Já o pão integral, a hora que você come um, você já se sente mais saciado, porque as fibras têm essa função, né, de aumentar aí o bolo alimentar e dar essa sensação de saciedade. Então, o segredo do alimento integral é isso, é dar essa sensação de saciedade. Então, você mata a sua fome e come pouco, e consequentemente você emagrece. Então, não vai adiantar nada se você costuma comer 2 fatias de pão de forma no café da manhã, você trocar por 2 fatias de pão integral, porque você vai estar consumindo a mesma quantidade de calorias, tá? A gente tem que aí fazer essas trocas para o integral e a prestar atenção na saciedade, que é o segredo da alimentação e é o mais difícil de ser controlado. Por isso a gente tem que prestar atenção na hora que come, percebeu que está cheio? Para, deixa sobrar no prato, guarda, leva para viagem, guarda na geladeira para comer mais tarde, mas a gente tem que perceber quando nós estamos satisfeitos com o alimento para que a gente consiga parar de comer e aí não exagere e acabe não engordando, tá bom? Então, as dúvidas que vocês me mandaram até agora de alimentação são essas. Nós vamos fazer as aulas nessa mesma dinâmica, tá? Essa aula não precisou ilustrar nada, eu só mostrei para vocês mesmo quais são as dúvidas e expliquei. Espero que tenham aprendido mais um pouco. Até semana que vem. Um beijo e até a próxima.